exaltado para todo sempre é o poderoso nome de nosso Pai Celestial, a pessoa bendita de Jesus. Então aqui está essa palavra que chama a nossa atenção, em que nós temos que ter cuidado para que todos os dias de nossas vidas possamos viver uma vida de paz, abençoada por Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a grande realidade. Nós pecamos contra Deus. Somos filhos de Adão e Eva. Nesse caso, todo o nosso conhecimento como irmãos, amigos ou inimigos, não importa, mas todos somos irmãos, vindo de um único casal, da vontade de Deus. E esse tema poderoso, o poder salvador de Deus Pai, que é um conceito fundamental na Bíblia e é central para a mensagem cristã. Aqui está uma reflexão. Nós queremos trazer aos nossos radioouvintes sobre o poder salvador de nosso Deus Pai. Glória a Deus. Então nós queremos agradecer pelo amor de nosso Pai, amor incondicional, amor sacrificial, é o amor de nosso Pai. Deus, o Senhor, nos ama incondicionalmente, independentemente de nossos pecados e falhas, como aqui está escrito. Então, através do amor sacrificial, Deus, nosso Pai, nos ama tanto, tem demonstrado o seu amor, que sacrificou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Pois está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, os homens, que nos deu a vida eterna. Deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação por meio de Jesus Cristo, a morte e ressurreição, salvação pela fé. A morte e ressurreição de Jesus Cristo mostra que morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte e todo o pecado do homem, dando ao homem a reconciliação com o Papai do céu. Aleluia. A salvação pela fé. Quando nós temos a fé, diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a salvação pela fé, quando nós a temos em Cristo, a salvação é oferecida, Ele nos oferece por meio da fé em Jesus Cristo e não por obras ou méritos, mas somos salvos porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, enviou o seu Filho para morrer, para nos salvar, morrer na cruz. O poder salvador de nosso Deus Pai traz o perdão dos pecados. Aleluia. Deus Pai tem o poder de perdoar nossos pecados e nos dar uma nova vida. Transformação acontece instantaneamente na vida daquele que confessa Cristo como Deus Pai, que recebe o seu perdão. Porque o Senhor tem o poder de transformar nossas vidas, nos dando uma natureza e nos fazendo nova criatura. Uma natureza diferente daqueles que vivem na prática do pecado. A vida eterna é manifestada quando nós o confessamos, recebemos o perdão de nosso Deus e somos transformados em uma nova criatura. Pois o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ora que se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus Pai tem o poder de nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Ele nos permite viver para sempre com Ele. Essa é a realidade, é o plano salvífico de nosso Deus, é o poder salvífico do Senhor, manifestar em nós essa graça para que possamos ter como resposta a salvação. Fé. A fé é a resposta da salvação, pois é por meio da fé que recebemos o perdão e a vida eterna. Através de nossa confissão,
nosso arrependimento, pois o arrependimento é uma parte importante da salvação, pois envolve a mudança de direção e a volta para Deus. Quando o homem se converte, quando o homem aceita Cristo, ele volta atrás. Ele não continua na vida mundana, ele volta para Cristo e continua a andar nos passos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo a Jesus, porque seguir a Jesus é uma parte importante da salvação, pois envolve viver uma vida que agrada a Deus e seguir os ensinamentos do Senhor. Então, meu irmão, todos nós, quando confessamos, todos nós, quando aceitamos, nós temos o prazer em nossa alma de estar nos congregando, buscando a palavra de Deus, ouvir a história do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo isso por amor a nós. Nós podemos tirar uma conclusão da palavra de Deus, pois o poder salvador de Deus Pai é um conceito fundamental na Bíblia e é central para a mensagem cristã daquele que segue os passos de Jesus, pois ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus Pai nos ama incondicionalmente e nos oferece salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois a salvação é oferecida por meio da fé e envolve o perdão dos pecados e traz a transformação de vida eterna. Meus irmãos, versículos como estes que nós usamos para nossa meditação. João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, de uma forma diferente, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E digo diferente porque jamais em toda a história não ouvimos dizer que alguém desse o único filho para morrer por quem quer que seja. Mas Deus mostra-se diferente. Deus mostra que tem um amor incondicional, que tem um amor que supera a todos, entregando o seu único filho para que todo aquele que nele crê, aleluia, tenha a vida eterna. Ainda Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo, Senhor, nosso Senhor, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós vivíamos na prática do pecado, nem sonhávamos de nos encontrar com o Senhor, mas ele já havia morrido, tinha se entregado na cruz, sofreu para perdão de nossos pecados, para um dia, quando nós pudéssemos enxergar o que está escrito na palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 6, ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, aleluia. Quando nós encontramos esse trecho e nos encontramos por fé com Jesus Cristo, nós o confessamos e seguimos os seus passos, aleluia. Porque diz a palavra que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E quando nós recebemos esse dom do Senhor, aleluia, temos a fé em nosso coração, nós seguimos os passos do Senhor sem dificuldade. Porque por muito que seja o obstáculo, por muito que seja a dificuldade que venha nos atrapalhar, nós temos uma mão amiga estendida, aleluia, para cada um daqueles que confessam Jesus nas horas de dificuldades, nos momentos que a gente fica submerso sobre os problemas. Lembremos de Pedro, quando estava ficando submerso sobre as águas, ele disse: socorre-me, Senhor. O Senhor estendeu a sua mão e o socorreu. Assim nós acreditamos que o Senhor vai estar sempre com a mão estendida para nos socorrer nos momentos de dificuldades, nos momentos em que nós passamos, porque a vida traz momentos muito difíceis para a gente passar. Mas ali nós temos a companhia, ali nós temos o refúgio, ali nós temos o socorro daquela mão amiga do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia. Esta é a nossa alegria, é o nosso prazer de viver para Deus, viver para servir ao Senhor. Amados irmãos e amigos,
Que prazer imenso nesse momento, aleluia, a gente tem de estar falando e sabendo que temos uma mão estendida para nós. Quando a gente passa momentos que parece que a gente vai se separar, vai morrer, mas ali está aquela mão dizendo: eis que eu estou convosco, eis que eu estou aqui, não temas, diz o que queres e eu te concederei. É a mão do Senhor, é o ombro amigo daquele que a gente pode confiar. Às vezes nós temos filhos que não podemos confiar, podemos ter um pai também que não podemos confiar, quem sabe até alguém que a gente acha que é tão amigo, mas quando se fala de Jesus, é esse o verdadeiro amigo, é esse o Senhor que se entregou na cruz para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva uma vida diferente, uma vida de paz, de harmonia e de vitória. Esta é a nossa alegria de viver para servir o nosso Deus. E é o nosso convite a você, meu irmão, minha irmã, para que você venha sempre à Igreja Evangélica Missão Pentecostal, aqui na rua Francisco Edson Alves, buscar a presença santa do Senhor. Nós estamos aqui domingo, quarta e sexta, reunidos no nome de Jesus, orando ao Senhor com aquela mão amiga, sentindo a presença de nosso Deus operando em nossos corações. Venha você e a sua família buscar esse Deus tão maravilhoso que nos dá a vitória, que nos dá a alegria de viver para lhe servir. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus, Pai, nós suplicamos o teu olhar, em o nome de Jesus nós te agradecemos por todo, desde agora e para sempre. Diga amém e que Deus nos abençoe hoje e sempre, no nome santo do Senhor.